Olá, internauta! O objetivo deste vídeo é demonstrar como configurar um Access Point usando o acesso via conexão Wi-Fi, e também, usando o acesso via cabo de rede Ethernet, e também, nós faremos download e atualização do software do Access Point para uma versão mais recente que corrigirá problemas de fábrica do Access Point, e outra configuração do Access Point será no modo repetidor de sinal Wi-Fi. Um Access Point também permite ser utilizado no modo de múltiplas redes. Essa configuração exibe mais de uma rede Wi-Fi com nomes diferentes para cada uma das redes, e com senhas diferentes, e teremos mais, como usar a função WPS, e como conectar o Access Point na energia via conexão PoE, Power over Ethernet. Então, são muitas coisas, por isso, na descrição deste vídeo, aqui embaixo, eu deixarei os tempos cronológicos de cada uma destas etapas do vídeo. Consulte a descrição completa deste vídeo, assim, quem desejar assistir ou rever somente a parte da configuração que lhe interessar, então, poderá acessá-la facilmente, mas, em caso de alguma configuração ainda necessitar de mais detalhamento, eu lhe peço o favor de deixar o seu comentário, a sua dúvida, e eu lhe responderei rapidamente. Obrigado pela sua visita. E gentilmente, eu lhe peço para você seguir este canal, e deixar o seu like, ou dislike. Obrigado. Para produzir este vídeo eu usarei o Access Point da marca TP-Link, modelo TL, IFEM, WA701, ND, pois ele tem um excelente software de configuração e que servirá para os objetivos de ensinar ao internauta os recursos de configurações disponíveis para redes wireless, ou, simplesmente, redes Wi-Fi. Mas, atenção, e isso é muito importante, eu usarei esta marca e modelo apenas como exemplo para os propósitos deste vídeo, logo, você não deverá se apegar a esta marca nem modelo, pois, eu lhe ensinarei a configurar qualquer marca e qualquer modelo de dispositivo Wi-Fi como Access Point ou repetidor de sinal Wi-Fi, seja via conexão de cabo Ethernet ou conexão Wi-Fi. Todo produto tem uma etiqueta com informações técnicas importantes para a configuração, para a atualização do software e para o registro do produto junto ao fabricante para efeitos de garantia e suporte técnico. A etiqueta, normalmente, é encontrada colada no fundo dos produtos ou nas laterais, e nós precisaremos de algumas informações da etiqueta para as sequências deste vídeo. Agora, acompanhe a seta vermelha do lado esquerdo da etiqueta, identifique o modelo. Em seguida, logo abaixo, Default Settings, IP, é o endereço do protocolo da internet, significa que é o endereço IP padrão de acesso ao equipamento, número IP 198.168.0.254. Em seguida, tem o username, que é o nome do usuário, neste caso é, admin. Em seguida, tem a password, que é a senha do usuário, neste caso é, admin. Agora, acompanhe a seta vermelha do lado direito da etiqueta. Observe que é repetido o nome do modelo e é informada a versão dele, neste caso é, versão 2.2, logo abaixo. Esse /N significa Serial Number, ou seja, número de série do produto. Mais embaixo, tem o MAC Address, que significa endereço da placa de rede. A próxima informação é o PIN. O PIN é um número que permite a conexão de dispositivos de rede Wi-Fi ao Access Point sem que seja necessário informar a senha da rede. Você já sabe que a melhor forma de obter essas informações é fotografando a etiqueta. Guarde essas informações, nós usaremos em seguida. E, não se assuste com as palavras em inglês. O inglês da informática é técnico, é limitado e já já você o dominará. Mas no caso de encontrar alguma dificuldade, então, manda um comentário e eu ajudarei. É importante que você conheça bem o equipamento que você instalará, mas, por agora, conheça bem este Access Point e os recursos que ele oferece, pois, os equipamentos que você trabalhará com eles deverão ter recursos similares. Então, acompanhe a seta vermelha e o ícone vermelho destacando cada recurso. A antena é externa, e tem potência de 5 dBi. Como esta antena é destacável, então você poderá trocar a antena por outra antena de maior potência para melhorar o alcance do sinal Wi-Fi. Agora, é a vez do botão liga, desliga. Existem equipamentos novos que não mais têm o botão on-off. Se ligar na tomada elétrica o equipamento já estará ligado. O próximo foco de destaque é o conector para o cabo de energia elétrica. Mudando o foco,
Agora para a porta Ethernet RJ45, vamos ver o botão WPS sendo destacado. E agora, o último foco é para o botão Reset. Ele serve para redefinir as configurações que você fizer no Access Point para as configurações originais de fábrica. Mais à frente nós voltaremos a falar dessas funções e recursos. Vamos descobrir as informações técnicas da rede, do roteador, do DHCP, do protocolo IP, da máscara de rede, dos números IPs dos servidores de DNS. Então, no seu teclado, pressione e segure a tecla Windows. A tecla Windows pode ter escrito sobre ela a palavra Win, ou somente ter o ícone de janelas, aquele símbolo que corresponde ao logotipo do Windows. Então, segure a tecla Win, e simultaneamente, pressione a tecla R, e depois solte as duas teclas ao mesmo tempo, neste atalho, Win, R, somente para você saber o porquê da letra R. A letra R simboliza a palavra inglesa RAM, em português é a chamada do comando, executar. Então, o Windows exibirá esta pequena janela. Ela contém o comando, executar, dentro da caixa de texto que tem a legenda, abrir, conforme a imagem, e você deverá digitar, C, M, D, são somente 3 letras, C, M, D, e depois clicar no botão OK. Dentro da nova janela de fundo preto, o Windows está exibindo o prompt de comando. É assim que se trabalhava no antigo MS-DOS. Agora, bastará digitar ipconfig, dar um espaço em branco, e digitar uma barra, e em seguida, digitar A, L, L, e teclar Enter. O ALL vem do inglês, ou, e significa em português, tudo. Então, com o comando ipconfig, espaço em branco, barra, ou, e teclar Enter, nós damos uma ordem ao Windows para que ele informe tudo das configurações de rede. Acompanhe a seta vermelha. Aqui, nome do host. É aqui que é informado o nome do computador que enviou o comando ipconfig/all. Então este é o nome do computador que eu estou usando agora. Olha a seta vermelha. Descrição. É aqui que se sabe sobre a placa de rede. Neste caso, eu estou utilizando a placa de rede local cabeada via RJ45. Seta vermelha. Endereço físico. Este é o endereço MAC da placa de rede. Observe que o DHCP está habilitado como automático. Seta vermelha pulando. Observe que são diversas informações sobre o endereço IPv6, mas o que mais interessa aqui são as informações do endereço IPv4. Este aqui é o meu endereço IPv4, na minha rede local. Guarde este número de endereço, seta vermelha. Aqui está o endereço IP da minha máscara de rede. Guarde este endereço também. Agora, veja o endereço IP do gateway. É este endereço do gateway que te ligará à internet externa. Logo abaixo, está o endereço IPv4 do servidor DHCP. Neste meu caso de rede local, é o mesmo endereço do gateway. Guarde este endereço também. E, aqui são exibidos os números dos endereços IPv4 dos servidores de DNS do provedor de internet. Agora você sabe onde e como procurar as informações técnicas da rede local e da internet. Eu espero que estas informações extras possam ter acrescentado algo para você. Então, copie os endereços que eu sugeri. Pode fechar a janela do prompt do MS-DOS, mas também poderá apenas minimizar a janela, pois ela poderá ser útil para você consultar informações daqui a pouco. É você quem decide se fecha ou minimiza a janela. Vamos aproveitar que o computador está conectado à internet, e como nós já sabemos o nome do fabricante e modelo do Access Point, e sabemos a versão do hardware do Access Point, então, vamos ver se tem uma atualização do software do tipo firmware para este Access Point da TP-Link. O endereço na internet do website da TP-Link, na seção de suporte deste Access Point está sendo exibido na tela agora para você conhecer e acompanhar. Então, agora abriremos a página do suporte ao produto. Confira que é o mesmo modelo da etiqueta que eu te mostrei. E, também, é a mesma versão de hardware, a versão V2, tudo conforme a etiqueta do produto. Esses detalhes, que eu mostro para você, são vitais para localizar a atualização correta para o produto Access Point. Agora, rolando a página até ao meio dela, nesta parte há muitas orientações da TP-Link sobre como aplicar a atualização e eu falarei mais daqui a pouco. Por agora, rolando a página até ao final dela,
veja que há 3 arquivos de atualizações de software do tipo firmware. E então, qual arquivo faremos download? Eu mesmo responderei. Nós faremos o download do arquivo mais novo disponibilizado, este aqui da seta vermelha. Eu clique aqui no botão de download. O arquivo é pequeno e download foi feito. Eu guardei o arquivo em uma pasta, e daqui a pouco, na hora certa, nós aplicaremos a atualização deste download de software do tipo firmware. Vamos ligar o equipamento Access Point à tomada elétrica e ligá-lo no botão liga-desliga. É o conhecido botão on/off. Após um tempo de, aproximadamente, 2 minutos, então faça a busca por redes Wi-Fi disponíveis, e a rede TP-Link seguida de algum número deverá ser capturada. Então, observe que a rede está desprotegida e para conectar a ela não será necessário digitar senha. Na hipótese de você desejar fazer a configuração do Access Point via rede Wi-Fi, bastará se conectar nesta rede Wi-Fi dele e todas as configurações poderão ser feitas via conexão Wi-Fi, e não haverá necessidade de usar cabo de rede Ethernet para configurar o Access Point. Mas, pensando na hipótese de que não é todo o equipamento que permite configuração via conexão Wi-Fi, então, nós faremos, também, a conexão ao Access Point via cabo de rede Ethernet. Toda a configuração do Access Point poderá ser feita via conexão Wi-Fi, mas, como não é todo o equipamento que permite configuração via conexão Wi-Fi, e mais, como nós faremos uma atualização do software do tipo firmware, então, nós vamos utilizar o cabo de rede. Se você for fazer atualização de firmware, então faça conexão via cabo, a não ser que o fabricante informe que aquele equipamento permite atualização de software do tipo firmware via conexão Wi-Fi. Se o fabricante não informar isso, então use cabo, somente atualize via cabo, senão, haverá riscos de danos permanentes ao equipamento. Então, nós vamos desabilitar a placa de rede Wi-Fi. Nós vamos habilitar a placa de rede Ethernet para uso de cabo. Agora, olhando para o seu teclado, localize a tecla Windows. Você já sabe que é a tecla do logotipo do Windows. Pressione a tecla Windows e segura. Depois, pressione a tecla R e solte as duas teclas ao mesmo tempo. Nós estamos usando o atalho Win R para chamar o comando executar. Então, após o Win R, o Windows exibirá esta pequena janela. Ela contém o comando executar. Dentro da caixa de texto que tem a legenda abrir, conforme a imagem, você deverá digitar N C P A C P L e depois clicar no botão OK. Então, será apresentada a função conexões de rede. Nesta tela, a minha placa de rede Ethernet está desativada. A minha placa de rede Wi-Fi está ativada e conectada na rede R7. Clique uma vez com o botão direito do mouse sobre o ícone da placa de rede Wi-Fi. Então, será apresentado um menu de contexto. Clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre a opção desativar. Agora, a placa de rede Wi-Fi está desativada. Então, vamos ativar a placa de rede Ethernet. Clicar uma vez com o botão direito do mouse sobre o ícone da placa de rede Ethernet. Então, será apresentado um menu de contexto. Clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre a opção ativar. Agora, a placa de rede Ethernet está ativada. E observe que dentro da imagem da placa de rede Ethernet apareceu a mensagem rede não identificada. Isso é um ótimo sinal de que está dando tudo certo. Clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone da placa de rede Ethernet. Em seguida será apresentado um menu de contexto. Clicar uma vez com o botão esquerdo sobre a opção Propriedades, na nova tela, Propriedades de Ethernet. Dentro da seção, esta conexão utiliza os seguintes itens. Rolar as opções até que apareça Protocolo IP, versão 4, conforme eu selecionei na imagem em azul. Então, bastará dar um clique sobre a legenda Protocolo IP versão 4, e esta opção ficará selecionada. Em seguida, clicar no botão Propriedades. Será apresentada uma nova tela com o título de Propriedades de Protocolo IP versão 4. Em seguida, clicar no botão de rádio. Usar o seguinte endereço IP. Antes do preenchimento do número IP, e do número da máscara de rede, uma explicação simples e sintética sobre números IPs, sobre classe de rede, e sobre número de host. Nós vamos conectar o computador ao Access Point via cabo de rede. Como o Access Point tem o endereço IP 192,
168.0.254. Logo, o endereço IP do computador terá de ficar dentro da mesma classe de rede do Access Point, e o que terá de ser diferente é o número do host que o computador usará. Olhe o desenho na tela. Agora, eu sugiro a leitura da explicação exibida na tela neste momento. A placa de rede Ethernet do computador usará o endereço IP 192.168.0.253, e a máscara de subrede 255.255.255.0. Depois, clicar no botão OK. Agora nós acessaremos o software de configuração do Access Point. Para isso, chamar o navegador da sua preferência. Eu chamei o navegador Mozilla Firefox, e na barra de endereço, digitar 192.168.0.254, e teclar Enter. Então será apresentada a tela de login. No campo Nome de usuário, digitar admin. No campo de senha, digitar admin, e clicar no botão Entrar. Nós obtivemos sucesso no acesso ao software de configuração do Access Point. Esta tela se chama Quick Setup, em português significa configuração rápida. Normalmente, quando acessamos um equipamento de rede, a tela de Quick Setup, configuração rápida, é exibida, mas a primeira prioridade é atualizar o software do firmware. Então, clicar no menu System Tools, em português significa ferramentas do sistema. Então, o menu System Tools apresentará algumas opções. Clicar na opção Firmware Upgrade, em português significa atualização de firmware. A nova tela tem o botão para procurar o arquivo que contém o novo firmware. Na linha de baixo, exibe a versão atualmente instalada do firmware e a versão do hardware do Access Point. Há poucos minutos, no website da TP-Link, eu fiz o download de um arquivo para atualização do firmware. Ele veio como arquivo compactado, então eu cliquei com o botão direito do mouse sobre este arquivo. O Windows apresentou um menu de contexto, e eu cliquei na opção Extrair tudo. Logo o Windows descompactou o arquivo, criou uma pasta e dentro desta pasta apareceram dois arquivos. Um dos arquivos é um PDF que contém informações sobre a atualização, e o outro arquivo tem a extensão de nome, .bin, e é este arquivo, .bin que utilizaremos para o firmware upgrade. Agora nós vamos buscar o arquivo da extensão, .bin. Então, clicar no botão Procurar, e o Windows abrirá uma janela para que você indique a localização da pasta onde está o arquivo descompactado da extensão, .bin. E você deverá clicar, uma vez, em cima desse arquivo, e ele ficará apenas selecionado. Então você deverá clicar sobre o botão Abrir, e o Windows fechará a janela, e carregará o arquivo da extensão, .bin, e exibirá os atributos deste importante arquivo. Confira como fica a tela. Aqui é informado o nome do arquivo, .bin, a versão do firmware dele. Essas informações são muito boas. Assim, você tem mais uma oportunidade de conferir. Então se estiver tudo correto, clicar no botão Upgrade, e então a tela piscará, escurecerá e será feita uma última pergunta de confirmação. E é somente você clicar no botão OK, e esperar por 2 minutos enquanto o Access Point está sendo atualizado. Imediatamente depois, o Access Point será reiniciado, tudo isso automaticamente, e ao reiniciar, o Access Point já carregará um novo software de firmware. Pode ser que o Access Point lhe apresente a tela de login, e no caso de ser solicitado entrar com os dados de usuário e de senha, então, informe para o usuário, admin, para a senha, admin, e você logará novamente no Access Point. Nós vamos fazer uma consulta de confirmação se a atualização foi feita. Então, clicar no menu System Tools, Ferramentas de Sistema. Depois, clicar na opção Firmware Upgrade, e você deverá ver a tela com as informações atualizadas do software de firmware. O upgrade foi um sucesso. Para acessar as configurações do Access Point, o nome de usuário e senha são admin. Estas informações estão gravadas na etiqueta que está no fundo do Access Point, e todo internauta sabe que são admin. Logo, por questão de segurança, é recomendável trocar o nome de usuário e senha. Portanto, no menu System Tools,
Ferramentas do sistema. Clicar na opção Password, e será apresentada a janela que permitirá a troca do nome do usuário e da senha. Na legenda, nome atual do usuário, digitar, admin. Na senha atual do usuário, digitar, admin. Em novo nome do usuário, digitar o nome da sua preferência. Em nova senha, digitar a senha da sua preferência com até 14 caracteres. Em confirmar a senha nova, repetir a senha que você criou. As duas digitações da senha nos dois campos têm de ser iguais. Agora, eu farei uma sugestão, e aceita esta minha sugestão. Anota o novo nome de usuário e a nova senha criada. Anota e guarda. Após você anotar, clicar no botão Save, para salvar as alterações. E o outro botão, Clear All, é para limpar todo o conteúdo da tela. Aqui eu digitei como usuário, motorista, e como senha nova, passageiro 13. Após você clicar em cima do botão Save, salvar, então, o Access Point atualizará o arquivo com o novo usuário, e com a nova senha, e consequentemente, desconectará o seu atual acesso, pois as credenciais do antigo usuário, admin, não valem mais, e uma nova tela será apresentada para você efetuar login, com o novo usuário que foi cadastrado. Então, informar o nome e senha, clicar no botão Entrar, e você estará novamente logado. Aqui eu informei, motorista, depois, passageiro 13, cliquei em Entrar e eu já estou logado. Com isso, nós melhoramos a segurança de acesso ao equipamento. Você anotou o nome e a senha. Agora nós adicionaremos o Access Point à rede que está em produção. Portanto, no menu, em Network, em português Network significa rede. O menu de rede apresenta somente uma opção. Ela se chama LAN, e em português, LAN, significa rede local. As informações da rede local estão sendo exibidas na tela. O MAC address é o identificador da placa de rede do Access Point. Este código alfanumérico é único no mundo e não poderá ser alterado nunca. Ele é como se fosse o nome da placa de rede do Access Point na sua rede. Em Type, é o tipo de endereço IP que poderá ser escolhido entre IP estático ou IP dinâmico. Para Access Points eu sugiro sempre escolher IP estático. Em IP address, este IP é seu velho conhecido e vocês já são amigos. Então saiba que é aqui que mora o endereço IP que veio informado na etiqueta do Access Point. A outra linha, Subnet Mask, significa máscara de rede. Este número define a abrangência da rede. Em Gateway, o Gateway é o servidor que concederá acesso à rede à internet. Então, dedinhos no teclado e vamos configurar a rede local, LAN. O endereço IP, 192.168.0.254, será substituído pelo endereço IP, 192.168.13.247, mas, por que alterar a classe da rede do Access Point? A resposta é simples e técnica. É porque classe de rede que veio configurada no Access Point não é a classe de rede que queremos conectar ele, mas, e host 247, porque host 247? Ora, porque 247 é um número de host que está livre para uso de IP estático de Access Point. Agora, uma observação, em caso de alguém ter ficado com dúvidas sobre números IPs e classe de rede, na descrição deste vídeo, eu deixarei um hiperlink para você fazer download de um texto complementar, e como bônus, incluirei a minha metodologia de distribuição de IPs em rede de área local. Para concluir este tópico, clicar no botão Save, salvar. Assim que você confirmar esta alteração, o Access Point reinicializará, e após 2 minutos ele já carregará um novo endereço IP. Mas, agora, quem está sozinho no mundo é o seu computador, pois ele não mais tem acesso ao Access Point. Então, nós vamos restaurar as configurações anteriores da placa de rede Ethernet do seu computador. Para isso, na tela de Propriedades de Ethernet, clicar em cima da legenda Protocolo IP versão 4. Esta legenda ficará selecionada. Depois, clicar no botão Propriedades. Uma nova tela será exibida. Nesta tela de Propriedades de Protocolo IP versão 4, clicar no botão de rádio. Obter um endereço IP automaticamente. Este botão de rádio tem de ficar achurado. Agora, na seção de baixo, clicar no botão de rádio.
obter o endereço dos servidores DNS automaticamente, este botão tem de ficar achurado também. Veja a imagem de como a sua tela deverá ficar. Se a sua tela está desta forma, então, clicar no botão OK, e a sua placa de rede Ethernet estará pronta para se conectar à sua rede local em produção. Mas, em caso de o seu desejo ser o de desabilitar a placa da conexão Ethernet e habilitar a placa da conexão Wi-Fi, então, clicar com o botão direito em cima da conexão Ethernet. Depois, com o botão esquerdo, clicar em desativar, e na conexão Wi-Fi, clicar com o botão direito. No menu de contexto, clicar com o botão esquerdo em ativar, e, pronto, o seu computador estará novamente conectado via Wi-Fi na sua rede local em produção. Então você deverá conectar o Access Point, via cabo de rede Ethernet na sua rede local em produção. Portanto, a sua rede local ficará assim. O seu computador voltou para a rede, e agora, o Access Point também está na rede, e poderá ser acessado de qualquer ponto da rede, seja via Wi-Fi ou via cabo Ethernet. Com o Access Point na rede, então será possível acessá-lo para terminar as configurações dele e liberá-lo para trabalhar na sua rede. Nós faremos isso agora. No caso de você não ter utilizado o mesmo nome de usuário, de senha e de host que eu empreguei nos exemplos deste vídeo, pois então, quando eu citar host 247, motorista, passageiro 13, em tais casos, você deverá usar as suas próprias escolhas personalizadas. Nós configuraremos o Access Point agora. Chamar um navegador, digitar o endereço IP, 192.168.13.247, e teclar, Enter, digitar, motorista, passageiro 13, clicar em, entrar, e a tela de, Quick Setup, configuração rápida, é exibida. O que o Quick Setup faz? O Quick Setup é um guia didático para fazer configurações básicas. O Quick Setup funciona? Eu poderei confiar no Quick Setup? As respostas são, sim e sim. Você poderá confiar no Quick Setup, pois ele funcionou bem comigo em todas as configurações que eu já fiz. Mas, depois, eu entro em cada função, e confiro tudo, e personalizo em alguns casos. Eu posso não usar o Quick Setup? Sim. Você poderá ignorar o Quick Setup, e fazer as configurações personalizadas em cada menu, uma a uma, configuração por configuração, mas desde que você seja um profissional experiente. Uma dica: use o Quick Setup, depois, você conferirá e personalizará as funções. Então, nós utilizaremos o Quick Setup, assim, nós ganharemos tempo, e, depois, conferiremos cada função e faremos personalização se houver necessidade. Configurando o Access Point, no modo Access Point, portanto, efetue login no Access Point, na tela Quick Setup configuração rápida, clicar no botão Next próximo, na tela Operation Mode, modo de operação, clicar no botão de rádio, Access Point, depois, clicar no botão Next próximo, na tela Wireless Setting configuração sem fio, tem o campo para ou nome da rede sem fio. Veja que a empresa TP-Link sugeriu um nome para a rede sem fio. Você poderá apagá-lo e digitar o nome da sua rede sem fio. No campo Modo de segurança Wi-Fi, nunca escolha No Security, sem segurança, também nunca escolha WEP. As melhores opções devido à criptografia são WPA2 e Continuando, digitar uma senha para o Wi-Fi e depois clicar em Next próximo. Veja, eu digitei R0 como nome da minha rede Wi-Fi, e como senha do Wi-Fi, eu digitei Campeão 2021, na tela Network Setting, configuração de rede. O DHCP ficará desabilitado, pois os endereços IPs para os clientes da rede serão distribuídos pelo DHCP do roteador. Os outros campos nós já os configuramos. Então, clicar no botão Next próximo. Nesta tela são exibidas as configurações para a conferência. Então, confira se elas estão corretas. O botão Save, salvar, é uma função que salvará as configurações em um arquivo no formato de texto na pasta Download, com o nome de userconfig.txt.
Eu salvei. Agora veja o conteúdo deste arquivo. Ele é uma documentação da configuração e, se você desejar, poderá excluí-lo. Agora, clicar no botão Reboot, em português significa reinício, e será feita uma pergunta final. Então clicar no botão OK, e o Access Point será reiniciado e já estará 100% operacional como Access Point. Eu conectei na rede R0 do Access Point, e eu estou navegando. Agora, veja o diagrama da rede já com o Access Point em produção, e tanto faz os dispositivos conectarem na rede R7 ou rede R0. Eles estarão trabalhando na mesma rede, compartilhando internet, sistemas de gestão, aplicativos, arquivos e impressoras, pois todos eles estão configurados com a mesma classe de rede, variando o host de cada um deles. Com o Access Point em produção, vamos conhecer mais ferramentas que o aplicativo de configuração da TP-Link oferece, pois estas ferramentas são similares em aplicativos de outras marcas, começando pelo Status. Esta função apresenta uma tela de informações do estado de funcionamento do equipamento. São informações apenas para consultas, como versão do firmware, versão do hardware, endereço MAC, endereço IP, máscara de rede, o modo de operação do equipamento Access Point, o nome da rede, SSID, canal está como automático, o tipo de rede está como B, G, N, e esta configuração poderá ser melhorada, o tráfego de download e de upload, tempo de funcionamento do aparelho e o botão refresh, para atualizar as informações desta tela. WPS. A função WPS conecta aparelhos à rede Wi-Fi sem a necessidade de digitar a senha da rede. Conheça o símbolo gráfico do WPS. Em alguns equipamentos você encontrará escrito WPS, ou apenas verá o símbolo do WPS. Veja onde poderá estar o botão WPS em alguns equipamentos de rede. E uma pergunta: como funciona o WPS? O WPS funciona assim: o equipamento de rede, seja roteador, access point ou repetidor de sinal, quaisquer desses equipamentos que tiver o botão WPS, quando acionado o WPS, então o equipamento fará o pareamento junto ao aparelho que desejar se conectar à rede, e após o pareamento esse aparelho passará a acessar os serviços da rede. Tudo é simples e rápido. Automaticamente são configurados o SSID, nome da rede e a senha, sem que nada seja digitado. E atenção para dicas: em alguns equipamentos bastará acionar o botão com um toque, em outros equipamentos, é preciso pressionar o botão por 2 segundos, já em outros, por 5 segundos, e há equipamentos que exigem pressionar o botão WPS por até 10 segundos. Mas, como saber do tempo para apertar o botão WPS? É simples, é visual. Para saber se a função WPS foi ativada no equipamento registrador, observar o LED do WPS, a luz dele começará a piscar sem parar. O LED piscará por tempo de 1 a 2 minutos esperando pela conexão do aparelho. Outra forma de conexão via WPS é digitando o PIN. O que é o PIN? O PIN é um número de 8 algarismos. O PIN é encontrado na etiqueta do equipamento, mas, o que significa PIN? PIN em idioma português significa número de identificação pessoal. Agora, saiba como conectar o seu aparelho à rede usando o WPS ou PIN. No seu aparelho, busque conectá-lo na rede. Faça a busca da rede. No momento da autenticação na rede, veja no aparelho se aparece a opção de WPS. Então escolha WPS, e no equipamento de rede, acione o botão de WPS, e em um tempo em torno de 5 segundos a conexão se completará. Uma outra forma é digitar os 8 números do PIN. Neste Access Point da TP-Link o PIN veio informado na etiqueta. Agora prosseguindo, se desativar o WPS então o PIN também será desativado. Se desativar o PIN, então o WPS poderá continuar ativo. Veja aqui que este botão gerará um novo número de PIN. Eu clicarei nele e um novo PIN surgirá agora. Esse número de PIN é aleatório, e aqui o PIN poderá ser restaurado igual ao da etiqueta original. WPS e o PIN são maravilhosos e, também, perigosos. Tome cuidado com quem poderá ter livre acesso ao seu equipamento de rede. Continuando com as personalizações pelos menus, no capítulo Wireless Settings, configurações sem fio, em opção de região, se a escolha for Brasil, o equipamento terá 11 canais para trabalhar, mas se a escolha for Estados Unidos,
O equipamento terá 14 canais para trabalhar. Em opção de canal, eu mantenho sempre a opção de alto, a menos que haja reclamação do cliente com queda do sinal. Em opção de comprimento do canal, eu mantenho sempre a opção de alto. E cuidado aqui, se desmarcar esta caixa, habilitar rádio da rede sem fio, a rede Wi-Fi será desativada e deixará de funcionar. E cuidado aqui também, pois se desmarcar esta caixa, habilitar transmitir nome da rede sem fio pelo ar, o nome da rede deixará de ser visualizado nas buscas por redes, e a rede ficará oculta, mas a rede ainda funcionará e somente será possível conectar novo usuário a ela se o novo usuário souber o nome da rede e a senha. Neste caso, a conexão para cadastramentos será toda manual, mas os usuários já cadastrados navegarão sem problemas. E por último, em opção de modo da rede, a escolha padrão para atender a todos é de misto 11 BGN, mas nessa configuração a velocidade diminui um pouco. Faça uma pesquisa no ambiente, se não existir a possibilidade de notebooks com mais de 10 anos nem celulares nem tablets com mais de 5 anos, então escolha 11N. Mas avise ao seu cliente sobre essa configuração, e é importante informar que, qualquer alteração nesta página, somente funcionará após clicar no botão, salvar. O Access Point está trabalhando no modo de Access Point, então, agora, nós vamos configurar o Access Point para ele trabalhar no modo de Multi-SSID, traduzindo para o português, múltiplas redes. E este equipamento da TP-Link permite configurar até 4 redes Wi-Fi operando simultaneamente. Cada rede terá nome diferente, terá senha diferente e poderá operar com políticas de segurança diferentes. Agora, chamar navegador, digitar endereço do AP, nome do usuário, senha, botão entrar, e o Access Point já carregará a tela de Quick Setup, configuração rápida. Então clicar no botão Next próximo. Nesta tela, Operation Mode, modo de operação, clicar no botão de rádio que tem a legenda, Multi-SSID, múltiplas redes. Depois, lá embaixo, clicar no botão Next próximo. Nesta tela serão feitas as criações das 4 redes. Então, marcar estas 3 caixas para habilitar as 4 redes, e digitar os nomes das redes nos 4 campos desta coluna. Depois, na seção de baixo, abrir a caixa com a legenda de cada nome de rede, selecionar uma rede, digitar a senha desta rede, depois clicar no botão Save e salvar, voltar ao campo acima, escolher a segunda rede, digitar a senha desta rede, e clicar no botão Save e salvar. Faça isto para cada rede criada. Quando terminar, então clicar no botão Next próximo. Veja como as minhas 4 redes ficaram. Então, prosseguindo, esta tela informa o número IPI e máscara. Então clicar no botão Next próximo, e será apresentada as configurações feitas para serem conferidas. Antes de prosseguirmos, observe o botão especial para salvar em formato de texto as configurações como uma documentação. É o botão Save salvar. Eu cliquei nele, salvei o arquivo com o nome de userconfig.txt. Agora prosseguindo, clicar no botão Reboot e Reinício, e para confirmar, clicar no botão OK, e aguardar por 2 minutos. Após 2 minutos, faça a busca por redes e você encontrará as redes criadas. E também, você poderá clicar no menu Status, e ver que as 4 redes foram criadas e já estão operando. O Access Point está trabalhando no modo de Multi-SSID. Então, agora, nós vamos configurar o Access Point para ele trabalhar no modo de repetidor de sinal de rede sem fio. Assim, é ampliado o alcance do sinal da rede, e melhora a cobertura. Então, chamar navegador, digitar endereço do Access Point, nome do usuário, senha, botão entrar, e o Access Point já carregará a tela de Quick Setup, configuração rápida. Agora, clicar no botão Next próximo. Nesta tela, Operation Mode, modo de operação, clicar no botão de rádio que tem a legenda repetidor. Depois, clicar no botão Next próximo. Nesta tela, clicar no botão de rádio repetidor universal. Repare no botão Survey, em português, pesquisar. Ele tem a função de pesquisar por redes Wi-Fi e exibi-las. Então, clicar uma vez no botão Survey e pesquisar, e aguardar, pois a função pesquisar demorará 30 segundos, e a lista de redes capturadas é exibida. Agora,
escolher a rede que o repetidor replicará. Depois, clicar no hiperlink, conecte e conectar. Veja que a função Survey e Pesquisar carregou o nome da rede e, também, o endereço MAC dela. Continuando, no campo Região, pode-se escolher o país. No campo Senha tende a digitar a senha da rede pesquisada. Depois, clicar no botão Next Próximo. Esta tela informa o número IP. Depois, clicar no botão Next Próximo, e será apresentada as configurações para serem conferidas. Este é o botão Save Salvar. Ele salva em formato de texto as configurações como documentação. Prosseguindo, clicar no botão Reboot Reinício, e confirmar clicando no botão OK, e aguardar por 2 minutos, e o Access Point estará pronto para trabalhar como repetidor. Eu consultei no menu a função Status. Veja a configuração do repetidor. Vamos configurar o Access Point no modo Bridge, em português, ponte. Então, há 2 ambientes. O primeiro ambiente tem a infraestrutura com a tecnologia Wi-Fi. O segundo ambiente tem a estrutura com cabos Ethernet. Esta faixa vermelha entre os 2 ambientes indica que não há como passar cabos entre eles. Para interconectá-los, vamos configurar um Access Point no modo Bridge, ponte, que terá a função de multiplexar os pacotes de dados entre os equipamentos dos 2 ambientes, incluindo compartilhamentos de arquivos, impressoras e internet do ambiente Wi-Fi com o ambiente cabeado. Vamos lá, chamar um navegador, digitar o endereço, o nome do usuário, senha, e clicar no botão Entrar, e o Access Point já carregará a tela de Quick Setup, configuração rápida. Assim sendo, clicar no botão Next Próximo. Nesta tela, Operation Mode, modo de operação. Clicar no botão de rádio que tem a legenda Bridge, em português, ponte com Access Point. Em seguida, clicar no botão Next Próximo. Nesta tela de nome, configuração sem fio, clicar no botão Survey, Pesquisar, e a lista de redes capturadas é exibida. Agora, localizar nesta lista a rede Wi-Fi que o Bridge irá se conectar, e clicar no hiperlink, Conecte e Conectar. Agora, veja que a função Survey Pesquisar carregou o nome da rede e, também, o endereço MAC dela. Continuando, no campo Região, pode-se escolher o país. No campo Senha tende a digitar a senha da rede pesquisada. Depois, clicar no botão Next Próximo. Nesta tela tende a digitar o nome da rede Wi-Fi que o segundo ambiente terá. Eu digitei R5, e clicar no botão Next Próximo. Esta tela informa o número IP. É clicar no botão Next Próximo, e será apresentada as configurações para a conferência. Prosseguindo, clicar no botão Reboot Reinício, e confirmar clicando no botão OK, e aguardar por 2 minutos, e o Access Point está pronto para trabalhar como Bridge. Eu busquei pelo sinal da rede R5, veja as minhas capturas e, também, eu consultei no menu a função Status. Veja a tela do status do Bridge, ponte com Access Point. Modo Client, em português, cliente. O Access Point poderá ser configurado no modo Client. Assim o Access Point vira um adaptador Wi-Fi e substitui adaptadores Wi-Fi como estes. É configurar, ligar com cabo de rede via as portas RJ45 e ele se transforma em um adaptador de rede Wi-Fi para se conectar a qualquer rede Wi-Fi que estiver ao alcance dele. Outra função fantástica do Access Point, modo Client, é ser utilizado para conectar equipamento que não tem placa de rede Wi-Fi, mas que tem placa de rede LAN Ethernet a cabo, com porta igual a esta RJ45 exibida na tela. O Access Point será ligado ao equipamento com cabo de rede Ethernet nas portas de rede RJ45 e se conectará a uma rede Wi-Fi. Assim, o equipamento passará a ter acesso à rede via conexão Wi-Fi. Mas, quais equipamentos são esses? A Smart TV a cabo virará uma Smart TV com Wi-Fi. O console Xbox a cabo se transformará em Xbox com Wi-Fi. O console PlayStation a cabo passará a ser console PlayStation com Wi-Fi. O equipamento de Media Center a cabo será Media Center com Wi-Fi. Chegou a hora de configurar o Access Point no modo cliente. Pois então, chamar o navegador, digitar o endereço do Access Point, o nome do usuário, a senha, clicar no botão Entrar, e o Access Point já carregará a tela de Quick Setup, configuração rápida. Neste momento, clicar no botão Next Próximo. Nesta tela,
Operation Mode, modo de operação. Clicar no botão de rádio que tem a legenda, cliente. Em seguida, clicar no botão, Next próximo, nesta tela. Clicar uma vez no botão, Survey e pesquisar, e aguardar por 30 segundos, e a lista de redes capturadas é exibida. Neste momento, escolher a rede que o cliente se conectará clicando no hiperlink, Conecte e conectar. Observe que a função Survey e pesquisar, de forma automática, carregou o nome da rede, e também, o endereço MAC da rede. Continuando, no campo, região, pode-se escolher o país. No campo senha tende digitar a senha da rede pesquisada, e logo depois clicar no botão, Next próximo. Esta tela informa o número IP e outros dados da rede, de modo que é somente clicar no botão, Next próximo, e será apresentadas as configurações para serem conferidas. Este é o botão, Save salvar. Ele salva em formato de texto as configurações para efeito de documentação. Prosseguindo, clicar no botão, Reboot e reinício, e nesta tela bastará confirmar clicando no botão, OK, e aguardar por 2 minutos, e você já poderá ligar o Access Point no equipamento que ele trabalhará como cliente, para se conectar na rede Wi-Fi sem fio e dar nova vida e mobilidade ao equipamento. Cabo de rede nele nunca mais. Aqui está a tela de consulta da função Status. Veja a configuração do Access Point Client. É fundamental configurar o tempo certo nos equipamentos de informática, e é importante do ponto de vista de segurança de redes que os relógios dos computadores e periféricos estejam certos e sincronizados, pois os registros nos arquivos de log são bases para as investigações relacionadas a incidentes de segurança. Sem o tempo certo, a informática será um caos, pois os servidores envolvidos, os periféricos e os diversos arquivos de log discordarão entre si em relação às estampas de tempo dos eventos. E tem mais, algumas políticas de segurança definidas nos sistemas operacionais e em softwares do tipo firewall, poderão não ser ativadas ou não funcionar, e a causa será o tempo errado nos computadores e nos periféricos de informática. Portanto, é importante especificar as configurações de hora e data. Então vamos lá configurar data e hora. Clicar no menu, System Tools, Ferramentas de Sistema. Logo depois, clicar em Time Settings, Configurações de tempo. Aqui você poderá definir a hora e a data manualmente, mas se o Access Point for desligado, então ele perderá as configurações de tempo. Para solucionar isso eu sugiro utilizar os ótimos serviços dos servidores de NTP via internet, e deixar que eles sincronizem o tempo, automaticamente, e em caso de desligar o Access Point, quando ele for religado, então a data e hora serão automaticamente atualizadas diretamente dos servidores sincronizados de NTP. Neste campo, para a hora certa do Brasil no padrão de Brasília clicar aqui e escolher cidades, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ou Buenos Aires. Preencha os campos de servidores de NTP conforme as sugestões na tela, e clicar no botão GMT, e em 10 segundos a hora e data serão sincronizadas. Agora, talvez lhe seja útil um pouco mais de informações sobre NTP, e sobre GMT. Aqui vai uma pergunta: o que significa GMT? A resposta: GMT é a sigla na língua inglesa de Greenwich Mean Time, cujo significado em português é horário de Greenwich. Agora uma outra pergunta: o que é NTP? A resposta: NTP é a sigla na língua inglesa de Network Time Protocol, cujo significado em português é protocolo de tempo da rede. O NTP é um protocolo para a sincronização dos relógios dos computadores. O NTP permite manter sincronizados os relógios de computadores e periféricos. NTP é a hora sempre certa, com exatidão e segurança, ao digitar domínio ou o endereço IP de NTP. Se lhe for perguntado sobre update rate, taxa de atualização, digitar o número 12. Então agora, copie e guarde estas minhas 4 sugestões de servidores de NTP. Atenção, uma sugestão: aprenda e domine a tecnologia PoE, pois, com o avanço da internet das coisas, então PoE será mais utilizada, popularizada e dará ótimos e lucrativos negócios. Uma pergunta: o que é PoE? A resposta: PoE é o acrônimo de Power over Ethernet, em tradução para o português, energia sobre Ethernet, e explicando com detalhes,
É a tecnologia que permite a transmissão da energia elétrica juntamente com os dados, para um dispositivo remoto, através do cabo de par trançado padrão de rede Ethernet. PoE foi criada em 2003, e é útil para fornecer energia a equipamentos, como videofone para conferências e lives, telefone IP, access point, switch remoto, câmeras de segurança, prédios inteligentes, sistemas de pontos de vendas, displays de sinalização digital, sistemas de iluminação, e outros dispositivos embarcados. Agora, vamos instalar este access point da TP-Link através de Power over Ethernet. Então, um access point terá melhor cobertura quando instalado na parede entre 4 e 5 metros de altura, ou então, no teto. Logo, se não há tomada elétrica lá em cima da parede ou do teto, então usar um access point com a tecnologia Power over Ethernet será a decisão mais econômica, mais inteligente e de instalação mais rápida. Agora, observe este dispositivo exibido na tela neste momento. Ele se chama Power Injetor. O Power Injetor serve para injetar energia junto com dados no cabo Ethernet de par trançado. O Power Injetor tem uma porta DC para ligar cabo de energia elétrica, uma porta RJ45 do tipo PoE e uma porta RJ45 do tipo LAN. Agora, vamos ao modo número 1 de instalação. Pegar um cabo de rede Ethernet e ligar uma ponta do cabo Ethernet na porta RJ45 do access point e a outra ponta na porta PoE do dispositivo Power Injetor. Pegar outro cabo de rede Ethernet e ligar uma ponta na porta LAN do dispositivo Power Injetor, e a outra ponta deverá ser conectada ao equipamento de onde virão os sinais de dados. Esse equipamento deverá ser o switch ou roteador. Depois, conectar o cabo de energia elétrica, aquele que seria usado no access point. Você ligará esse cabo de energia na porta DC do Power Injetor e ligará a outra ponta na tomada elétrica. Desta forma, o access point não terá cabo de energia ligado nele. A energia virá junto com os dados dentro do cabo de rede. Assim, o access point já estará pronto para trabalhar via tecnologia Power over Ethernet. Vamos conhecer o modo número 2 de ligação do access point via PoE. Eu não usarei o injetor de energia, e nem o cabo de energia elétrica original do access point. Eu usarei a energia de um switch, que tem a tecnologia PoE. Agora, veja este switch da marca TP-Link, modelo LS1008G, com 8 portas RJ45, sendo 4 portas com tecnologia PoE. Eu usarei a porta PoE número 4. E ainda sobrarão 3 portas PoE para ligar outros equipamentos com tecnologia PoE. Assim sendo, veja neste diagrama como é simples, fácil e rápido instalar equipamentos PoE com energia sendo fornecida por um switch. Mas, a tecnologia PoE liga equipamentos somente até 30 metros. Não somente até 30 metros, atualmente, até 400 metros. Agora, conheça 2 acessórios que permitem alongar o comprimento do cabo. Este é um injetor de energia que permite ligar equipamentos PoE até 100 metros de distância, e este outro acessório tem o nome de Power Extender, em português, extensor de energia. Ele permitirá atingir até 400 metros no comprimento do cabo. A tecnologia PoE está evoluindo rapidamente. Pois então, veja agora um diagrama sintetizando o conteúdo sobre equipamentos e comprimentos de cabos via tecnologia PoE, Power over Ethernet. Imagine o seguinte cenário: as configurações do servidor da rede foram alteradas, ou, as configurações do roteador foram alteradas. Logo, eu precisarei reiniciar o access point, mas, o access point está instalado a 4 metros de altura, ou, o access point está instalado em outro ambiente. Existe uma solução simples para me ajudar? Sim, existe, e a solução é simples e rápida. Vamos lá, chamar o navegador, digitar o endereço do access point, o usuário, e a senha, e clicar no botão Entrar. Depois, clicar no menu System Tools. Depois, clicar na opção Reboot. Nesta tela, será somente clicar no botão Reboot Reinício, e então virá a tela de confirmação. Agora é somente clicar no botão OK, e em 2 minutos o access point já estará trabalhando na rede, e não foi preciso que você levantasse da sua cadeira. Eu troquei o nome do usuário e senha e eu esqueci eles, e agora eu preciso acessar as configurações do access point. Então, o que eu deverei fazer? Se você seguiu as orientações deste vídeo, então,
Você anotou o nome de usuário e a senha, mas se você não achar o papel, então eu tenho certeza de que você clicou no botão Save salvar quando você fez as configurações, e tudo foi salvado na pasta Download do computador. O nome no arquivo é userconfig.txt, mas, no caso de nenhuma dessas medidas de segurança resolverem o seu problema, somente o resto e temido botão Reset, em português, redefinir. O botão Reset redefinir é um botão interno do Access Point. E para tocar no botão Reset é preciso enfiar um objeto de ponta aguda no orifício que dará acesso ao botão Reset. Então vamos lá, com o Access Point ligado, introduza um objeto pontiagudo no orifício do botão Reset, e segure por 10 segundos, conte até 10 e solte, as luzes começarão a piscar, e em 2 minutos o Access Point será iniciado com as configurações de fábrica, o endereço IP, nome de usuário e senha voltarão a ser os mesmos da etiqueta. É como se o Access Point tivesse saído da caixa agora, mas a atualização de firmware para uma versão nova será mantida, e agora é voltar ao início do vídeo e reconfigurar tudo de novo. Agora você está apto a configurar qualquer equipamento de Access Point e repetidor de rede. Parabéns, sucesso nos trabalhos e obrigado! Ah, eu lhe peço uma ajuda, é você clicar no botão inscrever-se logo abaixo deste vídeo, e seguir este canal, e também, favor deixar o seu like, ou dislike. Obrigado.